Uma vez eu conheci um jovem que com um mês de casamento ele estava torcendo, pedindo a Deus para ele ser traído. E eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Esse é o motivo que fez o jovem lá querer ser traído pela sua recente esposa, por causa deste versículo, por causa da interpretação desse versículo, por causa de uma frase, por causa de uma suposta fala de Jesus. O cara se casou, fez um casamento maravilhoso, gastou a vida naquilo e com um mês ele estava querendo ser traído. Esse é o poder da religiosidade na cabeça de alguém. Agora imagina o sentimento desse casal. Com um mês de casamento eles perceberam que eles tinham caído numa armadilha. Agora a saída deles eram 3. Primeira, continuar casados e infelizes para o resto da vida, por causa de uma má escolha. Segunda, se divorciar e viver a sua vida, mas passar a eternidade toda queimando no inferno, afinal é um pecado. E terceira, usar o único recurso que a lei dá, ser traído para finalmente poder se divorciar. Afinal, segundo esse texto que nós lemos, segundo a interpretação ou a tradução para o português desse versículo que a gente leu, realmente, Jesus diz que apenas por imoralidade sexual, que nós também já interpretamos como uma traição, apenas dessa forma, quem foi traído poderia se divorciar e casar com a outra pessoa. O que traiu, no caso, se ferrou. Esse aí já não tem jeito, vai ter que passar o resto da vida infeliz mesmo. Caramba, mas será que Jesus disse isso mesmo? Será que Jesus está condenando uma pessoa que fez uma má escolha, ou até uma escolha às vezes enganada, a passar o resto da vida toda infeliz? Essas são as duas saídas de Jesus, uma vida infeliz ou uma eternidade no inferno? Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te explicar tudo. O que Jesus disse e o que ele não disse. Já deixa o seu like que eu preciso. Agora, clica o dedinho aí que você não tem noção o quanto você me ajuda. E se inscreve nesse canal. Talvez você está assistindo esse conteúdo e outros, mas você não está inscrito no meu canal. Isso acontece com 80% das pessoas que assistem o meu conteúdo. Mas eu estou te pedindo um favor, se inscreve, você não tem noção o quanto você vai me ajudar clicando em um botão. O meu assunto com você hoje aqui não é casamento, é divórcio. Inclusive, se você quiser um material completo sobre casamento, como isso começou, as origens, deixe o seu comentário que eu posso trazer aqui, tá bom? Mas o nosso assunto hoje é o fim do casamento. Mas minimamente temos que pensar na armadilha que nós, quando eu digo nós, somos líderes das igrejas, pais e pessoas que de certa forma estão ajudando a estruturar uma sociedade. Uma armadilha que nós estamos colocando sobre os nossos filhos, sobre os nossos jovens que estão prestes a se casar. Eu nem vou entrar no mérito aqui se tem que casar, se a monogamia é o único caminho. Esse não é o assunto desse vídeo. Mas, via de regra, do que temos aí, o casamento muitas vezes se torna uma armadilha, pelo menos por 3 motivos. Bom, o primeiro motivo que faz o casamento ser uma armadilha é toda a repressão sexual que há dentro das igrejas. A sexualidade dentro de uma igreja é um tabu. Os jovens, os fiéis, aqueles que vão na escola bíblica, eles não recebem nenhuma informação sobre isso, a não ser que é pecado, que é errado, não mexe, não toca, não põe a mão. E normalmente a saída desses jovens é descobrir então na pornografia, visto que a sua igreja, os seus pais não tocam nesse assunto, ou só tocam como tabu. A segunda armadilha é a diferenciação de gênero que nós fazemos no assunto sexualidade, né? A menina, ela é muito reprimida. Não sai com roupa curta, fecha a perna, toma cuidado, olha a roupa. O menino não, ele já é tratado desde pequeno para ser o garanhão, aquele que precisa conquistar, aquele que precisa se apoderar da fêmea. E então lá com 18, 19, 20 anos, nós construímos um casamento dessa mulher com essa bagagem, desse homem com essa história. O terceiro ponto que mostra que o casamento, como é tratado, é uma armadilha, é como o pré-casamento é tratado. Não se beije, não se relacione, não façam sexo,
só depois do casamento. Inclusive, algumas igrejas adotaram o padrão da corte. Você sabe o que significa essa tal de corte? Isso é um dos maiores absurdos que tem aí no mundo gospel evangélico, tá bom? A Bola de Neve replica isso, o movimento Eu Escolhi Esperar fala sobre isso, e muitas igrejas aí neopentecostais, Batista da Lagoinha, todos querem impor sobre os seus jovens a tal corte, que é quando os dois ali que estão prestes a namorar ou se casar, eles não podem se relacionar a isso. Eles são obrigados a todas as vezes que eles forem se encontrar, ter um ala, ter um vela, ter um líder espiritual, ter alguém, porque eles não podem ficar sozinhos. Toda a conversa entre eles é vasculhada, é supervisionada. Os dois chegam no púlpito para se casar sem ao menos se conhecer, de todas as formas, psicologicamente, emocionalmente, sexualmente. Aí eles se casam, caem nessa armadilha e imediatamente descobrem que a história não era bem assim. Bom, eu poderia aqui falar do quarto, quinto, sexto ponto que faz o casamento ser uma armadilha, mas o nosso assunto não é esse. Vamos falar de fato do divórcio, ok? E se você acha que eu estou forçando em dizer que o casamento é uma armadilha, não, peraí, meu pai é casado há 56... Sim, inclusive os meus pais são casados há vários anos aí que eu já perdi as contas, mas é mais de 40 já. Eu sou casado há 13 anos, eu tenho um casamento fechado, sou monogâmico, fiel. Eu não estou dizendo que o casamento é um fracasso. O que eu estou dizendo é que a imposição desse único modelo para os nossos, isso sim é fracassado. E se você acha que eu estou forçando, é só você dar uma olhadinha nos números. Hoje, de todas as pessoas que se casam, 25% vão se divorciar com certeza. 1 em cada 4 casamentos vai acabar com certeza. Que se você pensar em todos os casamentos que não acabam por causa de medo, por causa de culpa, por causa que a mulher é dependente de várias formas do homem, é fato afirmar que mais da metade dos casamentos são um fracasso, por mais que eles fiquem juntos. Isso já seria o suficiente, né? Pra gente parar pra pensar, peraí, o tal matrimônio de Deus é um fracasso, simplesmente não está funcionando. E se você acha que entre os evangélicos é diferente, é porque a galera é toda ímpia, não sabe, são pecadores, a porcentagem de divorciados entre evangélicos, católicos ou qualquer religião é idêntico. Tá, mas de fato então, o que aquele texto quer dizer? Todos nós estamos aqui para entender de fato o que Jesus pensava sobre esse assunto. Nós não estamos aqui para pensar de forma moralista sobre esse assunto, ou sobre o que eu acho, ou sobre como é que sempre foi. Nós somos cristãos e o que deve reger o nosso pensamento é as ideias de Jesus. Então vamos entender primeiro como começou essa ideia de divórcio na Bíblia, beleza? Lá no Antigo Testamento. Um contexto histórico aqui, vamos lá. O povo de Israel estava no Egito. Eles não eram, na verdade, um povo. Eles eram um grande grupo, mas eles não tinham nenhum tipo de organização social. Eles estavam sob as leis dos egípcios. Quando eles saem do Egito e começam a caminhar para Canaã, a terra prometida, ali começa-se a desenvolver a sociedade de Israel. E é aí que nascem as leis que o Moisés saiu correndo para escrever, para começar a gerenciar toda aquela bagunça. Imagina 1 milhão de pessoas no meio do deserto andando sem regra, sem lei, sem uma legislação. Então o Moisés é o legislador de Israel. Ele começou a escrever as leis. Olha, não faça isso, faça aquilo outro, assim não dá. E dentre todas as leis que o Moisés legislou, ele falou sobre o divórcio e falou de uma forma muito simples. E olha que nós estamos falando de um homem de 4, 5 mil anos atrás. E esse homem, nessa sociedade, já pensava o divórcio de uma forma bem simples. Perceba, se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará a certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo homem não gostar dela, dará a certidão de divórcio e mandará ela embora. E assim vai. Desde Moisés, desde o Antigo Testamento, com todas aquelas leis arcaicas, o divórcio nunca foi um problema.
casou, não quer mais, se divorcia e recomeça. Obviamente, ali a prerrogativa era toda do homem. Nós estamos falando de uma sociedade machista e patriarcal. Mas mesmo com a prerrogativa apenas do homem, era ele que podia pedir o divórcio, já era um pensamento evoluído sobre o divórcio e sobre novos casamentos, né? Essa carta de divórcio, que na verdade chama Biblion Apostasium, é bastante interessante, porque olha só, primeiro, era apenas o homem que podia oferecer essa carta de divórcio. Ele pedia o divórcio e ele dava a carta de divórcio à mulher que ele mandaria embora. A mulher naquela época, infelizmente, era como um objeto do seu homem. Era realmente uma propriedade dele, assim como um escravo. E assim como um escravo, quando ganhava a sua liberdade, ele recebia a carta de alforria, uma mulher, para poder ter um novo relacionamento, para poder viver sem ser julgada, ela precisava andar com essa carta dizendo: eu tenho a certidão de divórcio. Mesmo dentro da estrutura patriarcal do Antigo Testamento, uma mulher que era tida como um objeto tinha o direito de se casar novamente e ser feliz. Agora, como todos sabem, quando as leis são escritas apenas por um tipo de pessoa, aquelas leis vão beneficiar apenas aquele tipo de pessoa. Você já parou para pensar, né? Se fosse o homem que engravidasse, você realmente acha que o aborto ainda não seria legal no mundo inteiro? E como a legislação de Israel estava nas mãos apenas de homens, que começou com Moisés e depois passou pelos escribas, os fariseus, os doutores, os mestres das leis. As leis, elas foram sendo complementadas, elas foram sendo atualizadas. E além do Antigo Testamento, nós temos outros documentos que trazem leis para aquele povo. Em algum momento da história de Israel, eles inventaram uma lei chamada a Lei do Repúdio. Bom, esse divórcio não era muito bom para o homem, né? Quando o homem se divorciava, além de ter que pagar os tributos para ter a carta do divórcio, ele tinha que pagar uma multa para a família da mulher. E isso está na sua Bíblia e você nem sabia. Vem comigo, ó. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 19, mostra essa multa que um homem tem que pagar quando uma mulher é difamada por ele. Aplicarão a ele uma multa de 100 peças de prata, que serão dados ao pai da moça, pois esse homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita. Como divorciar ficava caro, eles inventaram o repúdio. O repúdio era um divórcio sem a carta. Era um divórcio de fato, mas não era um divórcio legal. E é muito provável que você já tenha visto essa cena do repúdio, você já tenha essa cena na sua cabeça, mas talvez você não se lembre, hein? Você que tem 30 a mais, com certeza, hein? Quem não se lembra dessa clássica e icônica cena dessa novela O Clone? Se liga só! Eu te repudio. Eu te repudio. Allah não permita. Eu te repudio. Ententilka. 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 Tô divorciada. O repúdio ainda é uma realidade hoje, obviamente com várias atualizações, mas aquele drama que se abateu na vida da Jade, da família dela, por ela ser repudiada pelo tal Said aí, mostra de fato o terror desse repúdio sobre a vida da mulher. Agora imagina isso há 2000 anos atrás. Sabe o que estava rolando? O homem se casava com a mulher que ele queria, tirava a virgindade dela, fazia o que queria com ela e depois, por qualquer motivo que ele quisesse, ele repudiava a mulher, devolvia a mulher para a casa da família, não pagava nem R$1 e estava livre para continuar a sua vida. A mulher, no entanto, se tornava uma desgraçada, sendo impedida de se relacionar com qualquer pessoa. E esse repúdio nem era uma lei de Israel. Isso foi uma prática que pegou, mas que ia contra a lei. E é por isso que os fariseus chegaram para colocar Jesus à prova,
Porque o que acontecia exatamente naquela época era uma prática super comum. Qualquer homem fazia, ninguém mais questionava isso. Só que não era o que a lei dizia. Então olha a pegadinha que tentaram fazer Jesus cair. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido um homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Bom, a primeira coisa é que a palavra ali não é divórcio, a palavra ali é repúdio. A palavra divórcio seria a palavra apostásium, como eu já te falei. Só que no texto aqui, a palavra que aparece é apolúase, que significa repúdio. Jesus, é permitido então repudiar uma mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Moisés permitiu divorciar de suas mulheres. E aqui a palavra é divórcio mesmo, apostásio, tá bom? Moisés decidiu ou permitiu que vocês se divorciassem por causa da dureza do coração de vocês. Presta atenção nessa parte. Jesus não está falando para as mulheres ou para o casal. Jesus está falando para os homens. A prerrogativa do casamento e do divórcio era do homem. Então, quando o seu pastor falou, viu, Deus não gosta do divórcio, Deus permitiu por causa da dureza do coração do ser humano. O homem e a mulher, eles não sabem, né? Aí Deus teve que permitir o divórcio. Não é isso que o texto diz. Deus está colocando a responsabilidade sobre o homem. Deus permitiu o divórcio porque o seu coração, homem, é duro. A mulher tem o direito de se divorciar e recomeçar. E agora vem a cajadada final, porque no versículo 9, a palavra não é mais divórcio, agora sim é repúdio. E eu lhes digo mais, hein? Todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Viu? Jesus não está falando da mulher, está falando do homem. Ei, se você repudiar sua mulher por qualquer motivo que não seja imoralidade sexual, abandonar essa mulher e viver a sua vida, você está cometendo adultério, homem. Sabe o que eu fico pé da vida? É que Jesus, ele faz um discurso a favor das mulheres, contra aquele machismo, contra aquela lei absurda do repúdio. E por causa de uma tradução feita errada, de forma pensada pelos donos da narrativa, um texto que era a favor das mulheres se tornou o pior algoz de uma mulher dentro de um casamento. Jesus nunca foi contra o divórcio. Jesus é a favor de você ser feliz. E se o seu casamento é infeliz, você tem o direito diante dos homens e diante de Deus de se divorciar e ser feliz. E qualquer pessoa que tentar te impedir a fazer isso estará cometendo um adultério. E além desse discurso de Jesus, Jesus fez isso na prática. Ele mostrou na prática como devemos tratar uma mulher repudiada. Quer ver só? Quando Jesus vai para Samaria e lá ele encontra uma mulher, a mulher samaritana, que estava tirando água no poço. Eu tenho um vídeo completo no canal sobre a mulher samaritana. Corre lá que é incrível. Mas o texto diz que aquela mulher já tinha tido 5 maridos e que estava agora com um 6º, que não era marido. Legalmente falando, esse texto é muito fácil de compreender. Jesus diz, você já teve 5 maridos e está com um 6º agora que marido seu ele não é. Bom, aquela mulher já tinha sido casada legalmente perante toda aquela sociedade 5 vezes. E estava tudo bem. Os 4 primeiros ali, provavelmente um ela se divorciou, o outro deve ter morrido, até ela chegar nesse 5º casamento, que tinha sido o último. Nesse 5º casamento ela foi repudiada. Só que agora ela está vivendo com outro homem. Só que legalmente falando, uma repudiada não poderia fazer isso. Ela estava ilegal. Por isso Jesus fala, você está com um homem agora que não é o seu marido. É por isso que ela estava tirando água meio-dia no poço, ela estava se escondendo. Eu explico tudo no meu vídeo aqui no canal, corre lá. Mas o que você tem que entender é que Jesus está diante de uma fora da lei. Jesus como profeta, e por isso que ela se amedronta quando ela fala assim, vejo que és profeta, você veio aqui me denunciar. Jesus podia pegar aquela mulher pelo cabelo, levar no meio da cidade e falar, apedreje, porque essa mulher é uma repudiada e está transando com o outro lá. Ela fica com medo, só que Jesus fala, não, eu não sou desses não. Eu não sou desse tipo de profeta que veio aqui falar da questão moral. Eu sou do tipo do profeta que veio aqui denunciar o que está errado. E Jesus transforma aquela mulher em sua porta-voz. O texto diz no final que
toda a sociedade, todas as pessoas daquela cidade ficaram gratos àquela mulher por ter lhes apresentado Jesus. Jesus pega uma mulher repudiada, que segundo a lei deveria ser apedrejada, e transforma ela tipo na primeira apóstola. Tá ligado, mano? Bom, eu não tenho mais nada pra falar sobre divórcio com você, tá tudo muito claro. E se você está assistindo esse vídeo e ainda está se agarrando no seu moralismo, você está com o coração endurecido pela religiosidade. Você não tem mais argumentos. Está na hora de nós, pastores, líderes e nós como sociedade, nos posicionarmos ao lado de qualquer pessoa que quer ter o direito de recomeçar. Imagina todas as mulheres que já foram mortas, espancadas, violentadas dentro de casamentos, e elas não puderam se retirar desse casamento por causa dessa teologia fundamentalista, fundamentada num erro de tradução. Ei, pastor, teólogo que prega esses absurdos fundamentalistas, você já parou para pensar que Deus cobrará esse sangue inocente de vocês? Se esse vídeo foi bom para você, libertador, esclarecedor, eu vou te pedir 3 favores. Curte, se inscreve no canal, pega esse link e espalha, que eu acredito que tem muitas mulheres que precisam saber disso.